Começo este comentário a referir que o Covid-19 é uma doença grave que, infelizmente, tem causado muito dano às sociedades. O ponto em discussão não é se a doença é grave ou não, ou se nos devemos proteger ou não. O ponto da discussão é o aproveitamento financeiro e político que a pandemia tem sido alvo pelos agentes políticos e económicos. É óbvio que devemos adotar comportamentos e medidas preventivas que nos deixem mais protegidos perante o Covid-19. Mas o que não pode acontecer, e que infelizmente tem sido sistemático nos últimos tempos, é retirar-se às pessoas algo que é dos cidadãos, como os direitos e liberdades individuais. É preciso um equilíbrio entre a proteção e a liberdade. Um não deve atropelar o outro. E tem sido isso que os Estados têm falhado redondamente. No NP Opinião 17 irei referir o que, na minha opinião, deveria ser feito em alternativa ao que aí está. Aquilo que me foi sempre transmitido é que o objetivo de uma vacina é impedir que nós apanhemos uma doença. A vacina não serve para curar ou combater a doença porque o objetivo da vacina é meio que treinar as defesas do nosso corpo para que, quando um agente daquela doença entra no nosso organismo, as nossas defesas saibam como combater e expulsar aquele agente. Não é isso que temos visto no que concerne à vacina do Covid-19. O que temos assistido é a pessoas, mesmo com várias doses da vacina Covid-19 e respectivos tempos cumpridos, a ficarem infectadas com o vírus. Perante isto, podemos verificar, com factos e provas, que a vacina poderá estar a falhar no quesito da eficácia, que, no fundo, é o seu principal objetivo. Os especialistas afirmam que a vacina pode falhar na proteção contra a infecção da doença, mas é eficiente ao limitar a progressão da doença no nosso organismo. Bom, quanto a isto, eu, como leigo que sou em medicina, não posso nem devo comentar sobre. A única coisa que posso referir é que é algo que ainda está por provar. E com a quinta vaga que aí está à porta, veremos a evolução da quinta vaga em Portugal, uma vez que Portugal tem 90% da população vacinada, comparativamente à evolução da quinta vaga em países que têm uma percentagem inferior de vacinados. E se nesse cenário de contágios semelhantes ficar registado menos mortes e menos casos graves em Portugal, poderemos concluir que a vacina tem alguma influência para esse resultado. Nesse caso, a vacina falhou ao impedir que a pessoa ficasse infectada com a Covid-19, mas ajudou as defesas do organismo a saberem lidar melhor com o vírus Covid-19, o que impediu casos graves da doença. De referir ainda que nas reinfecções, o organismo vai conseguindo combater a doença com mais eficácia, porque já a conhece de uma infecção anterior. Este facto dificulta a percepção se a doença está a ter menos impacto nas pessoas por estas já terem estado infectadas ou em contacto com a doença, ou se a situação de menos gravidade se deve maioritariamente à vacina contra o Covid-19. Seja como for, eu penso que o problema não é tomar a vacina. O problema é outro. Existem duas situações que, na minha opinião, as pessoas devem ter em conta na decisão de serem vacinadas. A primeira é consequências futuras e ineficácia na proteção contra a infecção. Por ser uma vacina muito recente, não sabemos que consequências poderão os cidadãos que a tomaram vir a ter no futuro. Caso ocorra consequências da vacina nos cidadãos que a tomaram, será muito difícil de comprovar que essas consequências advieram da vacina. Um outro aspecto que é preciso questionar é como é possível criar bilhões de doses de uma vacina em tão pouco tempo. Mais uma vez, sou leigo no que respeita à medicina, mas cada dose de uma vacina deve ter de passar por algum processo laboratorial para que, precisamente, a vacina não possa criar dano ao ser humano. Perante isto, volto a questionar como é possível criar tantas doses em tão pouco tempo. Segundo aspecto, o aproveitamento económico que tem sido alvo esta questão da vacina. Esta questão da vacina está a ser explorada não só pelas farmacêuticas, mas por outros agentes económicos envolvidos com as farmacêuticas, direta ou indiretamente, para se criar um verdadeiro negócio da China, ou neste caso, um negócio do mundo. Temos de nos lembrar que cada dose não é gratuita e os Estados serão chamados a pagar essa fatura que acredito que não será barata.
Como já tive a oportunidade de referir em outras oportunidades, um Estado deve disponibilizar proteção aos cidadãos. Neste âmbito que estamos a tratar aqui, os Estados devem disponibilizar as vacinas e devem promover as vacinas junto dos cidadãos. Mas um Estado democrático não deve nem pode obrigar ninguém a tomar uma vacina. Porquê? Porque essa obrigação choca com uma das mais básicas liberdades que um cidadão deve ter: a liberdade de escolha. Ainda que uma vacina ofereça todas as garantias de proteção contra a infecção de uma doença, o que não é o caso das vacinas contra a Covid-19, as vacinas não devem ser impostas aos cidadãos. O que temos assistido por parte de algumas pessoas é uma súbita preocupação para com os cidadãos vacinados, em que, supostamente, os não vacinados colocam em risco os vacinados. Tenho de admitir a minha incapacidade de compreender este raciocínio. Como é que um não vacinado mete em risco um vacinado? Supostamente o vacinado está protegido. E mesmo que o não vacinado tenha o vírus, este vírus não passa para o vacinado porque, precisamente, o vacinado está vacinado. Confuso, não é? Os argumentos usados para defender esta obrigatoriedade de vacinação chegam a ser ridículos. Como o argumento usado por algumas pessoas em que comparam a obrigatoriedade de vacinação à obrigatoriedade do uso do cinto de segurança quando somos transportados num veículo. Ser-me-é fácil desmontar este tipo de comparação por tão ridícula que é. O desespero para justificar o injustificável não tem tido limite. Como referi, os extremos tentam parecer moderados e tentam justificar o extremismo com causas nobres, tornando assim algo que é extremo em algo normal ou compreensível. Neste caso, tentam justificar o extremo que é a obrigatoriedade de impor uma opção às pessoas com a justificação de salvar as mesmas pessoas ou outras pessoas em seu redor. Como referi, isto é abrir uma caixa de Pandora perigosa no que respeita à violação de direitos e liberdades individuais. Alguém que não se quer vacinar deve saber à partida que corre um risco de se infectar e, consequentemente, poder vir a óbito, dada a gravidade da doença. Quem corre o maior risco neste processo é quem decide não se vacinar. E corre esse risco por opção própria. A função de um Estado, como referi, é disponibilizar a vacina e dar a noção às pessoas dos riscos que podem correr se escolherem a opção de não serem vacinadas. O que podemos concluir neste processo todo é que claramente a Covid-19 veio para ficar e, como tal, as sociedades têm que aprender a conviver com a doença sem que isto afete as liberdades e direitos individuais de cada cidadão. É esta constante violação das nossas liberdades e direitos individuais, na tentativa de conter algo que é permanente, é que tem causado cansaço em mim e muitos cidadãos. É preciso ter cuidado para que não se abra caixas de Pandoras no que respeita à violação das liberdades e direitos individuais. Acho que claramente o Estado português está a ultrapassar linhas ultra vermelhas, porque as vermelhas já as passou, no que respeita à violação de direitos e liberdades individuais do ser humano. Temos de estar alertas e não podemos de forma nenhuma ceder mais do que o que temos cedido até aqui, sob pena de qualquer dia nos transformarmos numa sociedade em que o Estado decide tudo na vida das pessoas, como por exemplo acontece na Coreia do Norte ou na China. No caso da China, de uma forma mais camuflada e subtil, para que precisamente os cidadãos não consigam dar conta que a sua vida não está a ser conduzida por eles, mas pelo Estado. Bom, como já referi, eu contribuirei sempre para ajudar a controlar a pandemia. No entanto, existem liberdades e direitos individuais basilares que não posso nem devo prescindir. A condução da minha vida sou eu que a tenho de fazer, porque serei eu que arcarei com as consequências dessas opções. Como sabem, eu já tenho muitos direitos e liberdades negados devido à minha condição socioeconómica. Devido a esta privação de direitos, algumas das medidas e restrições que estão a ser impostas às pessoas no âmbito do combate à pandemia não me afetam. Neste momento, só me resta direitos e liberdades que de forma nenhuma posso prescindir. Se o Estado português me quiser privar do mais básico que existe,
de liberdades e direitos individuais, não me restará outra opção que a de resistir e arcar com as consequências dessa resistência. Não acatarei mais nenhum confinamento, parcial ou total. Com relação à vacina, não tenho qualquer problema em a tomar. No entanto, não aceito a postura do Estado português neste âmbito. Nunca tomarei uma vacina com a condição de poder recuperar qualquer liberdade ou direito individual que já é meu por natureza.